Conexão, seja bem-vindo. Muita gente tem alergias, seja dermatológica, alimentar ou respiratória. Mas quando a temperatura diminui, quem sofre com as alergias respiratórias precisa redobrar os cuidados com a saúde. Para saber mais detalhes sobre o assunto e também receber algumas dicas importantes, nós conversamos agora com o Dr. Marcelo Bossuat, que é coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez por participarmos do Conexão Futura. Nada. Fala pra gente, por favor, quais são os tipos aí mais comuns de alergia e por que elas estão, enfim, se apresentando no maior número, Tem a ver com questão, com algum fator genético ou a gente pode desenvolvê-las ao longo da vida? Essa é uma pergunta muito importante porque a cada dia que passa, a população mundial está habitando grandes cidades, grandes conglomerações humanas. E isso faz com que essas pessoas fiquem expostas a todo tipo de alérgenos e substâncias tóxicas, substâncias poluentes. E, consequentemente, nós hoje sabemos, através de uma área da genética chamada epigenética, que o ambiente que você vive, ele pode modular o seu material genético e, consequentemente, fazer com que aquele gene que estava inativo, que seria responsável pelo processo alérgico, ele se ative. Então, por isso que está havendo um crescimento exponencial dos processos alérgicos, não só pela questão das pessoas viverem em grandes aglomerações urbanas, mas também desses genes serem ativados e passarem para os seus descendentes, ou seja, passa para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e isso faz, ao longo do tempo, um crescimento exponencial das doenças alérgicas, sejam elas doenças alérgicas respiratórias ou dermatológicas. Tá legal. E você diria que a queda de temperatura no inverno, ela acaba por quê favorecendo aí as reações alérgicas? Por que essa temporada de frio é tão crítica? Perfeito. O inverno ele tem algumas características interessantes. Primeiro que no inverno chove aqui no Brasil. Perfeito. O inverno ele tem algumas características interessantes. Primeiro que no inverno chove aqui no Brasil, tem uma diminuição do índice pluviométrico. Então, consequentemente, o ar fica mais seco. O ar seco, ele é um irritante respiratório. Ele irrita as mucosas respiratórias superiores, inferiores e assim por diante. O próprio frio também é um irritante respiratório. Se chove menos, você tem mais poluição, porque a atmosfera acaba não sendo bem limpa pelas chuvas, então aquela poluição ela fica armazenada na atmosfera e, consequentemente, a poluição também é outro irritante respiratório, principalmente a queima dos combustíveis fósseis. Existe uma substância chamada dióxido de enxofre, que ele é oriundo da queima da gasolina, do óleo diesel, de outros tipos de elementos, e isso faz com que, consequentemente, esse dióxido de enxofre irrite bastante a mucosa respiratória. E também nós temos as alergias dermatológicas, principalmente aqueles pacientes que sofrem de dermatite atópica. A dermatite atópica é uma condição multifatorial, onde você tem inúmeros fatores que causam dermatite atópica, alimentar, os alérgenos do ambiente, os produtos químicos que você entra em contato, a pele seca. Então, de certa forma, se você está num ambiente onde a umidade relativa do ar ela é baixa, consequentemente, você acaba sofrendo muito de dermatite atópica nessa época do ano. Tá. Há uma tendência, eu acredito, que os alérgicos têm, é de evitar sair, evitar se expor, no caso, nessa época do ano, a friagem. Ficar em ambientes muito fechados por muito tempo não é uma boa ideia? Eu acredito. Olha, é verdade. Isso é interessante, porque as doenças alérgicas, elas pioram também nessa época do ano, que é outro fator que nós acabamos esquecendo de falar, que as pessoas ficam em ambientes muito fechados. Isso não é bom, tá? É melhor que a pessoa realmente tente evitar os ambientes fechados nessa época do ano, porque não há uma reciclagem adequada do ar, existe uma concentração maior de alérgenos dentro de ambientes fechados e, consequentemente, também os vírus e bactérias que ficam dentro desses ambientes, eles acabam atingindo mais esses pacientes. Então, um paciente alérgico, naturalmente, ele tem uma tendência maior
de pegar infecções virais e bacterianas, principalmente as virais, porque a mucosa do alérgico ela já é inflamada, já é irritada. Além disso, o paciente alérgico produz mecanismos que facilitam a penetração de vírus para dentro da mucosa respiratória. Então, isso acaba causando quadros infecciosos respiratórios, inclusive a própria meningite. Essa época do ano é uma época onde a gente tem um aumento da incidência dos casos de meningite, principalmente aqui no Brasil, no hemisfério sul, de certa forma. Pois é, um perigo, a gente realmente precisa ter cuidado. E quem é alérgico respiratório também ainda pode desenvolver a chamada dermatite de contato. O que é isso? Não, o que acontece? Existe a dermatite atópica e a dermatite de contato ou eczema de contato, que são entidades completamente diferentes. Essa época do ano é mais propícia para o paciente piorar da dermatite atópica. Tá. Porque, como eu havia falado, né, a pele ela é muito seca, no paciente já que tem dermatite atópica, naturalmente ela já é seca nesse tipo de paciente. Então, quando esse paciente ele passa pelo inverno, ou seja, num período onde chove menos, onde o índice de umidade relativa do ar é menor, então acaba havendo justamente uma piora desses quadros de dermatite atópica. Então, por isso que o paciente que sofre dermatite atópica acaba piorando bastante. Por isso que é importante o paciente hidratar a sua pele com hidratantes hipoalergênicos. Não adianta comprar aquele hidratante com perfume, aquele hidratante com substâncias químicas, como eu havia falado para você. A dermatite atópica é uma doença multifatorial. Ela é provocada por inúmeros fatores, principalmente 4 fatores principais, que é a alergia a produtos químicos, alergia alimentar, alergia a aeroalérgenos, que são aqueles alérgenos que convivem no ambiente, e a pele seca. Então, o uso do hidratante corporal hipoalergênico, nesse caso, é o mais indicado. Tá bom. Ao longo do ano, quais outros cuidados é possível tomar? Então, principalmente nessa época do ano, vacinar-se da gripe. O índice de adesão da vacinação para a gripe está muito baixo, principalmente os idosos e as crianças que são o grupo de risco, né, estão relacionados ao grupo de risco. Então, vacine-se da gripe. O controle ambiental é muito importante. O controle ambiental é algo que nenhum médico precisa, você não precisa ir num consultório para o médico prescrever o controle ambiental, você mesmo pode fazer dentro de casa. Então, retirar tapete, carpete, cortina, edredom, bicho de pelúcia, forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa, porque nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, respirando aquela poeira que fica acumulada no colchão e travesseiro e principalmente aquela pele mofada e descamada que nós colocamos sobre o colchão e travesseiro. Quando nós deitamos no colchão e travesseiro, a gente roça no colchão e travesseiro e a nossa pele descamada, consequentemente, entra no colchão e travesseiro e serve de alimento para o ácaro e para o mofo. O principal alimento do ácaro e do mofo é a queratina. Então, quanto mais queratina tiver, pior. Então, travesseiro com pena de ganso, cobertores de pelo de animais, tudo isso é contraindicado para o alérgico. Tudo aquilo que tiver origem animal, que tiver queratina na composição, é contraindicado. Então, o controle de ambiente é muito importante, você lavar as narinas com soro fisiológico, hidratar suas narinas para evitar rinite, né? E fazer os exames preventivos para ver se você está desenvolvendo um quadro de asma brônquica ou bronquite. Tá bom, Marcelo, eu vou tirar essa imagem do ar rapidinho para mostrar o site do Brasil Sem Alergia. Enquanto isso, eu gostaria que você respondesse, né, quais informações as pessoas encontram lá, que orientações e outras dicas. Brevemente, faça a sua propaganda aí sobre o projeto, que é bem interessante. Muito obrigado, agradeço. Então, o nosso site é um site simples, onde nós temos um botão para o agendamento online. Então, hoje nós temos unidade no Rio de Janeiro, no Rio, Grande Rio e na região dos Lagos. Temos também uma unidade em Curitiba em funcionamento. Então, o paciente quiser fazer o agendamento, marque pelo site diretamente. Existe até um link aí do Canal Futura com as nossas reportagens aí com vocês. E são reportagens bastante esclarecedoras que poderão auxiliar o paciente alérgico a se defender das doenças alérgicas. Tá ótimo, tá aí para você, brasilsemalergia.com.br. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um forte abraço e conte conosco sempre quando precisarem. Tá bom, tchau, tchau. Até a próxima.